Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia ontem e continuando, hoje é a segunda parte do Trabalhadores da Última Hora, que começou lá quando Jesus encontrou aquele jovem ou aquele homem rico e que queria saber o que fazer para ter a vida eterna. E aí Jesus explicou para ele, mas na sequência Jesus vem com essa parábola que está muito vinculado à passagem do rapaz que tinha muitos bens. E hoje nós vamos ver o detalhamento melhor dessa parábola, que é maravilhosa e que tem uma profundidade assim muito grande. Mas antes, peço a vocês, costumeiramente, que deixem o seu like, deixem seus comentários e também compartilhem o vídeo. Isso é muito importante para o trabalho que é realizado aqui nesse canal. E nós, muitas vezes, já ouvimos falar de trabalhadores da última hora, enfim, mas qual será o significado dessa parábola de Jesus? Então, quando ele começa a falar, ele fala assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, quando nós entendemos assim, no primeiro momento, nós vemos que esse pai de família, ele sai de madrugada para angariar ou chamar trabalhadores para serem acomodados nas suas plantações de uvas, que vinhas, na verdade, são plantações de uvas. E nesse primeiro momento, essa primeira leva, que foram levados para a vinha, eles trabalharam, eles fizeram aquilo que estava, vamos dizer assim, ao alcance deles, naquele primeiro momento, mas o pai de família viu que a demanda era muito grande, aumentou, né? Então, assim, ele sai na primeira hora e vai fazer mais contratações para a sua vinha. Então, o pai de família, nós entendemos que é Jesus, que é o responsável pela humanidade terrestre, que é hoje a sua prole, a sua grande família. Quando Jesus linka essa questão dos trabalhadores, dos trabalhadores que ele chama, ele linka o reino dos céus e a sua vinha, então nós temos que entender que está tudo entrelaçado com a sua missão de conscientizar a humanidade da Terra. Trabalhadores são aqueles que vão efetivamente lançar mão das ferramentas e trabalharem na vinha. Bom, mas esse pai de família, ele vai sair por 4 vezes. Ele vai ter 4 necessidades distintas no sentido de mais trabalhadores. E aí nós temos assim, né, que em primeiro momento, na primeira hora que é citado aqui, ele saiu e chamou os trabalhadores, contratando esses trabalhadores por um dinheiro ou um denário de prata, que era a moeda assim fluente naquela época e era vamos dizer assim, o preço de uma diária. E aí ele sai, esses que chegam à primeira hora, eles ficam trabalhando, foram contratados com esse valor, só que quando chega na segunda hora, da terceira hora, né? Quando chega a terceira hora, ele percebe, esse pai de família, ele viu que a quantia de trabalhadores era incipiente para a demanda que exigia a vinha. Então ele vai à praça, ele vai a um local e lá ele viu, né, uma quantia
de pessoas, de homens trabalhadores, que estavam ociosos. E ele os chamou para a vinha. Então, aí já a segunda leva daqueles que foram chamados pelo pai de família. Bom, e aí esses da segunda hora, eles estavam desocupados, eles não tinham responsabilidades, eles não tinham alguém para servir, então eles estavam lá desocupados. Aí eles saem novamente lá pelas 12 horas, que na Bíblia fala que é no livro de Mateus, né? Que está entre 12 horas e 15 horas, que seria a hora, entre a hora sexta, que o horário no tempo de Jesus era diferente do que nós temos hoje, né? Então ele sai à procura de mais trabalhadores, porque as atividades da vinha estavam a todo vapor, né? Sol a pique e muito o que fazer. Assim, ele percebe que ainda aquele tanto, né, de trabalhadores que ele já tinha chamado, é, não estava contente, tinha muito trabalho e ele precisava de mais mãos trabalhando na vinha. Então, pelas 17 horas, mais ou menos, que é 1/10 hora, ele vai à praça novamente e viu pessoas lá ociosas o dia inteiro. E aí ele pergunta: por que vocês estão aqui? Aí os homens falam, as pessoas dizem para ele: porque ninguém nos assalariou. E aí nós vamos ter assim já uma resposta diferente, né? Quando ele sai na segunda hora, eles dizem assim: por que vocês estão ociosos, né? Porque eles estavam ali e não tinham o que fazer. Então, esse é da segunda hora. Então, ele vai e assalaria. Mas eles não perguntam, nem o pai de família diz quanto ele vai, qual será o salário, e nem aqueles trabalhadores, aqueles homens, perguntam qual seria o salário. Então, esses estavam ali mesmo preparados, esperando o chamado. Aí nós vamos ver, né, que tudo aquela quantidade enorme já de trabalhadores ainda não estava dando conta do grande, intenso, imenso trabalho que era a seara de Jesus. Então, ele vai entre 18 e 24 horas, né, nesse horário, nesse meio tempo, que seria a 1/10 hora, ele sai novamente e chama mais trabalhadores. E esses trabalhadores também estavam lá, desocupados, e então ele chama para trabalhar na sua vinha. E aí esses últimos que ele chama, ele também não diz nada o quanto eles iam ganhar, ele somente falou que pagaria aquilo que fosse justo. Então, ele já não estipulou nenhum valor. Então, a quarta leva já nem se preocupava mais com valores, sim com aquilo que fosse justo. Essa parábola, ela é muito intrincada no sentido de que ela traz tantas informações a respeito da seriedade da missão de Jesus e daqueles que entendem o seu chamado, que ela, quando a gente lê ela simplesmente, a gente tem uma interpretação muito limitada, muito pueril. E chega lá um momento, o pai de família chama o seu administrador e fala: vamos começar a fazer o pagamento. Mas comece pagando os últimos, dando um denário, um dinheiro para cada um. E o administrador pagou, ele foi pagando. Só que aqueles primeiros, os primeiros que estavam lá, eles ficaram meio revoltados por conta de que eles não acharam justo, começaram a reclamar
do senhor da vinha, começaram a balbuciar. E o senhor da vinha, então, pergunta para eles, né? Ele então pergunta assim, eles dizem para o senhor, né? Esses últimos trabalharam só as últimas horas e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Quando nós começarmos a perceber que essa fadiga e a calma do dia são momentos de tranquilidades e momentos de grande peso, momentos de conflitos, então esses primeiros reclamaram, nós teríamos que ganhar mais. E aí o pai de família chama aquele que seria o porta-voz aí da reclamação e diz assim, amigo, não foi injusto, você concordou em receber 1 denário de prata, então pega o seu dinheiro e vá, ou seja, o reconhecimento do teu trabalho foi 1 denário, você trabalhou e você ganhou, então, né, vai embora, porque eu quero dar a esses homens contratados, por último, o mesmo que dei a vocês, ou a vocês. E daí ele diz, por isso, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tá? Em Mateus 20, né, do 1 ao 16. E é necessário nós entendermos que Jesus, como governante e responsável do nosso planeta, ele viu que a implantação da moral e da ética na Terra carecia de trabalhadores. Então, esses são os primeiros a serem chamados. Então, nós podemos voltar no tempo. E logo após a sua crucificação, ele precisou sim desse chamamento, que eram aqueles que estavam ali trabalhando, e nós sabemos que aconteceram coisas, né? Aqueles que seguiam Jesus sofreram perseguições, mortes, e, enfim, né? Foram martirizados, enfim. E então esses trabalhadores da última hora são muitos anônimos também, não só aqueles que nós escutamos, entendemos, que deixaram seus livros no Novo Testamento. E a implantação da moral e da ética, ela vai, em primeiro momento, ela vai impactar toda a sociedade, o topo da sociedade, e depois ela começa a ser assimilada pela base da sociedade, e isso foi muito catastrófico. Por quê? Porque não era viável para o império do mundo de então, que continua vigente até hoje. E aí, então, vem a segunda leva, né? E nós temos que entender que essas horas que é mencionada na parábola são séculos, são, né, de história que a humanidade viveu. E aí ele vai chamar, então, a segunda, vamos dizer assim, a segunda remessa de contratados, né? Porque antes de chamar a segunda remessa, o mestre de família, ou o pai de família, ele percebeu que estava multiplicando as usurpações quanto à implantação daquilo que ele realmente tinha que plantar. E aí, então, ele sai pela segunda vez e vai encontrar pessoas ociosas, ou seja, aqueles que estavam esperando ser contratado. E ele só diz para eles que eles viessem trabalhar na seara, e não especificou o valor para eles também. Apenas falou que era um preço justo. E eles também não cobraram. Então, nós percebemos aí que depois desse primeiro momento, vai chegar um momento onde tudo aquilo que Jesus falou vai ser o quê? Vai ser hermeticamente fechado pela Igreja Romana, lá no ano de 325, com o imperador Constantino, que fechou completamente as orientações de Jesus. Então, nós percebemos que, embora as perseguições, né,
os crimes que cometeram contra os seguidores de Jesus, depois do encampamento dos ensinos de Jesus pelo Império Romano, ficou muito mais difícil. Ninguém mais tinha acesso. A humanidade não tinha acesso. E ele percebeu que o trabalho, nesse momento, se multiplicou. E ele teve que sair mais uma vez para chamar trabalhadores na sua seara. E ele vai para onde? Ele vai para a praça. A praça é o nosso mundo, é a nossa terra. Então ele vai para a praça e vê pessoas que estavam lá também aguardando o seu momento de entrar na seara. E aí ele diz, por que vocês estão o dia todo, né? Ou seja, muito tempo, sem fazer nada? Aí eles responderam, porque não fomos chamados. E aí o pai de família fala, então, vamos lá, vamos para a minha vinha. E assim eles vão, nesse momento, onde existe assim, uma dificuldade muito grande, que nós temos aí, né, toda a Idade Média, a Idade das Trevas, e aí nós vamos entrar no quarto chamamento, que ele vai chamar também aqueles que estavam prontos, também estavam na praça, ou seja, na terra, esperando serem chamados. E eles foram. Também não perguntaram qual seria o preço do pagamento, né? Eles estavam aguardando e foram. Então, os últimos são aqueles que agora estão trabalhando para que os ensinamentos desse pai de família não caiam no esquecimento ou tenham seus valores corrompidos. Então, aquilo que Jesus falou não pode ser corrompido. Não importa a época, não importa se foi há 2.000 anos, 10.000 anos, 500.000 anos, não importa. O importante é que não pode corromper, não podem ser corrompidos. E esses últimos trabalhadores que chegaram e que foram chamados, eles têm um trabalho muito difícil. Porque os primeiros ainda tinham o quê? Tinha o calor, tinha o tempo que favorecia. Agora, há pouco tempo atrás, o mestre andou aqui e falou. Então, esses primeiros, eles tinham um elemento ainda até do cheiro de Jesus, presencial. Os da segunda já tiveram que trabalhar de uma forma mais ouviram falar, mas tinham consciência de que aquilo que eles ouviram falar era realmente verdade, segundo o que o pai de família tinha mandado. A terceira leva, eles vêm num momento assim onde começa a ter uma transformação. E eu diria assim, mais ou menos no tempo da Segunda Guerra Mundial em diante, onde, né, a humanidade começa a receber um planejamento de cúpulas governativas, ou, né, daqueles que lideram o mundo. Então, diretrizes diferentes foram introduzidas na nossa mente, nossa conduta. Mas é a lei do progresso. É a lei do progresso. A lei do progresso, ela é inexorável, ela não vai parar por minha causa, por causa de X ou B, não. Ela vai simplesmente dar o seu cumprimento. Então, nós temos aí que depois, né, depois dos anos 50 em diante, nós começamos a ter um outro comportamento, nós tivemos outras informações, a televisão já trazia muitas coisas, daí nos anos 60 nós já tivemos uma revolução na parte cultural mesmo, com a entrada dos hippies, da onda hippie, do sexo livre, as mulheres jogavam sutiã fora, os homens voltaram a usar cabelos compridos, porque os cabelos compridos já era usado muito antes, né? Jesus mesmo tinha cabelo comprido. Então, uma nova cultura estava se espalhando pelo planeta. Em primeiro momento, chega na Europa,
Estados Unidos, Europa, tem um cada vez mais crescente nos Estados Unidos e Europa, vai se espalhando pela Ásia, alguns países não aceitam, mas enfim, o mundo começou a ter o quê? Uma revolução. E junto disso, né, vem também tem que ter uma modificação nos hábitos, vou falar entre parênteses, religiosos. Porque se por um momento, se por um lado a mente humana tinha que ser trabalhada, tinha que ser condicionada para várias coisas, por outro lado não podia perder o controle do ser humano. Então era o medo, e aí acumulou muitas coisas, porque além do medo veio a eu posso tudo, eu faço tudo, e aí faziam escondido, daí vai lá, iam confessar, confessavam seus pecados, saíam, caíam outra vez nas mesmas coisas ou vícios, né, de conduta anterior, e assim nós ficamos. E esses trabalhadores da última hora são aqueles que eu acredito que tem um trabalho muito mais árduo, que é limpar todas as incrustações que foi colocada na mente humana. E o pai de família sabe disso. E quando então aqueles primeiros reclamarem, né, aqueles primeiros que foram chamados, que tiveram reconhecimento igual aos últimos, eles não entenderam que esses últimos têm um trabalho muito mais duro, muito mais hercúleo, pesado pela frente. Porque hoje estamos vendo, assistindo, uma inversão de valores muito grande. Então, nós percebemos que crianças de tenra idade, elas já estão recebendo informações, e essas informações faz parte daquilo que é anti-ensinamentos de Jesus. Então, é necessário, sim, que o reconhecimento desses últimos seja igualzinho que os primeiros tiveram, porque é um trabalho igual, é um trabalho que vai exigir o mesmo esforço, a mesma dedicação. Por isso que lá no vídeo anterior, eu falei que nós temos que servir na seara de Jesus. E será que servimos? Será que nós estamos dentro, né, desse chamado dos da última hora? Então, tinha muito mais coisas para falar e expandir, mas o nosso tempo aqui, ele não permite. Mas agradeço a vocês a atenção, espero que continuem comigo aqui nesse canal de Olhos Bem Abertos e tenham uma ótima semana. Estaremos juntos na próxima semana. Até lá. Beijo.